Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós. Quando nós estávamos vindo para cá, antes de sairmos de casa, olhamos para fora e vimos que a chuva não tardava. Pensei em sair um pouco mais cedo, mas acabei querendo ler um pouco mais sobre as reflexões da noite de hoje. Imaginei que a chuva não me pegaria. Imaginei que a chuva demoraria um pouquinho mais. E saí. Moro a uma quadra daqui. E saí com o meu guarda-chuva, imaginando que estava completamente segura. Não andei meia quadra, quando estava na esquina, a chuva se tornou torrencial. O vento soprou de uma forma intensa, virando o guarda-chuva, deixando ele do lado avesso, né? Aquela cena que a gente sabe que é uma cena engraçada para quem vê. E eu hesitei em voltar ou continuar. E pensei, a chuva vai passar. Em seguida, deve passar o vento, a chuva deve acalmar. E procurei, então, uma marquise para me proteger. Só que a chuva estava com vento. E à medida que o vento aumentava, o guarda-chuva fazia mais e mais movimentos. E eu me molhava cada vez mais sem saber o que fazer. Volto, eu vou me molhar tanto quanto. Espero aqui ou sigo em frente. A nossa vida, ela é mais ou menos assim. Muitas vezes nós acreditamos que não vamos ser pegos pelo temporal, que não vamos ser pegos pela chuva. Cheguei aqui, para os que aqui se encontram, que me viram, cheguei aqui completamente molhada, da cintura para baixo. E os cabelos que estavam chapados, né, ficaram do jeito que vocês estão vendo. Então, nós sabemos que nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. Muitas vezes a dor nos bate à porta. As dificuldades batem à nossa porta. Situações difíceis nos atravessam na nossa frente sem que a gente tenha, às vezes, tempo de se preparar. É claro que foi falta de previdência minha, eu deveria ter saído com mais antecedência. Não só 30 minutos antes, mas mais tempo antes. Eu olhei para fora, vi que estava preparado para a chuva. E a vida, às vezes, nos mostra que o temporal vem à frente, que situações difíceis podem acontecer. E nós acabamos não nos preparando de forma adequada, de forma real. Sabemos nós que a dor em nossa vida, ela nos ajuda a progredir. Como? Vamos pensar da nossa dor física. A dor física, ela é um problema? Nós normalmente já dizemos que sim. Sim, é muito ruim sentir dor. Uma dor nas costas, uma dor de cabeça, uma dor de qualquer ordem, não é bom sentir dor. É verdade. Mas a dor tem uma função. Qual é a função da dor em nosso organismo? Ela tem a função de dizer, olha, alguma coisa não está bem. Alguma coisa precisa ser avaliada. Então, se eu estou sentindo uma dor, eu vou ter que procurar um médico, eu vou ter que dar atenção devida para saber o que está acontecendo. É um alarme do organismo dizendo, olha, algo não está bem. É como se o organismo estivesse nos pedindo socorro. Precisamos dar atenção àquela região. Alguma coisa não está bem. Então, a dor, se nós não sentíssemos, nós iríamos destruir o nosso corpo físico. Se alguém quebrasse o pé
e continuasse caminhando, sem sentir dor alguma, provavelmente essa pessoa iria agravar cada vez mais aquela fratura, talvez dilacerando os tecidos, dilacerando a parte tanto de tecidos moles quanto da parte óssea, causando sérios danos. Então, quando a pessoa tem uma fratura, ela não consegue apoiar, ela não consegue firmar, ela não consegue fazer pressão naquela região. É um mecanismo de preservação. Muito bem. Então, a dor física preserva a saúde do nosso corpo, preserva o nosso corpo, faz com que a gente procure ver o que está acontecendo. E as dores morais, da mesma forma. Da mesma forma. As dores morais, elas acontecem para nos mostrar alguma coisa não está bem. Alguma coisa precisa ser mudada. Alguma coisa precisa ser revisada, analisada. Então, a dor, ela tem uma função muito importante, que é auxiliar no progresso de todos nós. Por que auxiliar no progresso? No livro A Gênese, no capítulo 3, que fala sobre o bem e o mal, no item 5 e 6, diz o seguinte: devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando-o na pesquisa dos meios para deles subtrair-se. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios, seu espírito se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada, não descobriria nada. A dor é o aguilhão que impele o homem para frente no caminho do progresso. Então, quando algo está difícil, nós procuramos meios para facilitar a nossa vida. Foi assim que o homem inventou a roda, foi assim que o homem progrediu o tanto que progrediu até hoje e continuará progredindo. Porque cada vez mais nós buscamos facilidades, buscamos meios de facilitar a nossa vida. Então, a dor faz com que nós possamos progredir. Então, mais adiante diz assim, mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo. Às vezes a gente acha que não. Mas aqui na Gênesis a gente sabe que são instruções dos espíritos superiores. E o que eles dizem nós devemos levar em consideração. Muita consideração. Então, se eles dizem que a maioria dos males que nós vivenciamos, somos nós que criamos para nós mesmos, nós temos que parar e pensar. Será? Com certeza sim. E aí continua o seguinte: pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras, das calamidades, que elas arrastam, injustiças, opressão, do fraco pelo forte, enfim, a maioria das doenças. Então está colocando aqui que pelos excessos, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, nós criamos muitos males na nossa vida. Muitos males. Então nem todas as dores que nós sentimos, nós precisaríamos sentir. Nem todos os sofrimentos que nós passamos, nós precisaríamos passar. Exemplo disso é aquela pessoa que não cuida da sua saúde. E daqui a pouco ela se vê doente. Há muitos anos atrás, logo que me formei em fisioterapia, eu trabalhei um tempo no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. Então se fazia fisioterapia pré-operatória e pós-operatória. E me lembro que certa vez, atendendo um senhor que havia feito a cirurgia cardíaca, e que ele fumava 2 carteiras de cigarro há muitos anos. E no pós-operatório, a gente sabe que é um pós-operatório, não é fácil, é doloroso, porque precisa haver, então, uma abertura do externo. E depois, para fazer
exercícios respiratórios é doloroso, mas o paciente precisa fazer para manter o seu pulmão limpo, manter o seu pulmão bem. E esse senhor me disse assim: se eu soubesse que o cigarro geraria esse problema cardíaco, eu jamais teria colocado um cigarro na minha boca. É um sofrimento que ele precisava passar? Não. Com certeza não. Aquela cirurgia cardíaca, ele plantou para si mesmo, em função do cigarro que ele fumava. Quantos outros males nós geramos para nós, sem nos darmos, às vezes, conta. Quantos sofrimentos que nós poderíamos passar sem que aquilo fizesse parte da nossa vida. Então, devemos nós nos lembrarmos que a lei básica em Espiritismo ensina que num planeta de provas, de expiações como a Terra, e que nós hoje aqui estamos nas primeiras letras do alfabeto das leis divinas, a grande alavanca que nos desloca do imobilismo, do egoísmo, para a dinâmica da fraternidade é a dor. Quando situações difíceis acontecem, as pessoas se unem. Quando tem uma enchente, quando tem uma situação difícil numa determinada cidade, as pessoas se reúnem, as pessoas ajudam e estimulam uns nos outros o que é a fraternidade. No inverno, principalmente aqui, né, no nosso Rio Grande do Sul, que sabemos que é tão rigoroso, quantas pessoas se mobilizam para ajudar aqueles que nada têm. Então, quando nós vemos aquelas pessoas passando por dificuldades e por dores, nós nos sensibilizamos. Então, a dor do outro nos sensibiliza e nós procuramos amenizar. Normalmente, quem mais ajuda é quem um dia já passou por algo semelhante e consegue se colocar no lugar do outro. Normalmente é assim. Então, nós devemos estar muito atentos quando a dor bate à nossa porta. Porque quando, como eu falei no início, gostamos de sentir uma dor nas costas. Não, eu não gosto de sentir uma dor nas costas. Mas por que eu estou sentindo dor nas costas? Eu não estou cuidando da minha coluna, não estou cuidando da minha postura, estou sentando de qualquer jeito, estou fazendo uma sobrecarga, estou levantando peso de qualquer jeito, estou carregando um peso acima, eu estou sobrecarregando o meu corpo. Eu vou ter que pensar sobre isso. E vou ter que mudar hábitos para que eu não tenha mais dores. Se eu continuar insistindo, eu terei dores até o momento em que eu resolver mudar a minha postura frente a algumas coisas. Então, quando a gente considera que a dor, ela nos impulsiona a crescer, quando ela nos bater a porta, devemos pensar o que eu preciso aprender com ela. O que a dor pode me ensinar? Que lição eu preciso aprender com esta situação? No Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo parágrafo do capítulo 5, item 19, Santo Agostinho diz o seguinte: no estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolhestes vossa prova, pois acreditastes ser suficientemente forte para suportá-la. Por que lamentar agora? Então, quando nós estávamos no mundo espiritual, nós avaliamos a nossa vida anterior, nós vimos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e nós pedimos a Deus determinada prova ou determinadas provas. Porque nós nos julgávamos, enquanto estávamos lá no mundo espiritual, fortes para superá-las. E quando chegamos aqui e a dor nos bate à porta, diz: agora é o momento de você crescer com ela.
É momento de você se impulsionar, se alavancar. Nós reclamamos. Por que comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que não foi no vizinho? Né? Mesmo que a gente goste de vizinho, mas a gente acha que seria melhor se fosse com o vizinho do que conosco. Então, a gente tem que entender que fomos nós que pedimos. E no livro Entre o Céu e a Terra, nós temos a seguinte definição de dor. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental. E aqui fala algo muito importante que diz assim, ó, depois do poder de Deus, é a força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações. Depois do poder de Deus, é a força que é capaz de alterar o rumo da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E isso o ditado popular nos coloca. Quando alguém está fazendo alguma coisa errada, o que a gente diz? A dor, ou a vida vai ensinar para essa pessoa. Alguma coisa essa pessoa vai vivenciar que ela vai ter que mudar o tipo de vida que ela está vivendo. A forma com que ela está levando a sua vida. A vida vai ensinar. De que forma? Normalmente quando passa por situações dolorosas, por situações difíceis. Como falamos, lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que a maioria das aflições somos nós que cavamos para nós mesmos. Nós plantamos. Então aquelas que a gente não plantar nessa encarnação, provavelmente tenha origem numa anterior. Bom, essas que eu já plantei, eu vou ter que colher. Agora eu posso deixar de plantar hoje aflições que não são necessárias. E para isso nós precisamos fazer o quê? Avaliar as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa vida. Para que a gente sofra menos, sinta menos dores e que a gente consiga progredir com menos dificuldades. Embora a dificuldade é que normalmente nos traz a grandes reflexões. Se nós estamos com saúde, durante muito tempo com saúde, é normal nós não darmos muita bola para a saúde, porque nós estamos saudáveis, aquilo já se tornou algo normal. Mas quando nós estamos doentes, e a gente diz, nossa, mas como é bom estar saudável, eu nem lembrava quanto era bom, e eu estava bem. E eu não valorizei. Então, quando nós estamos saudáveis, a gente esquece de valorizar a saúde. Então, às vezes, a dor vai nos fazer refletir. Então, se eu estou doente, todo mundo sabe que vai desencarnar aqui, né? Todo mundo sabe. Ninguém está enganado. Ninguém acha que vai continuar no corpo eternamente. Todo mundo sabe. Então, nós sabemos que vamos desencarnar um dia. Quando? Nós não sabemos. Mas a gente sabe que vai desencarnar. Eu lembro de uma colocação de um palestrante espírita que ele disse o seguinte, que certa vez, ele conversando com uma senhora, e ela disse, então, doutor, nós nos encontramos na segunda-feira no fórum, tal hora. E ele disse, sim, se nenhum de nós desencarnar. E ela levou um susto. Como assim? Não, a senhora pode morrer ou eu posso morrer. Ela disse, credo. Como é que eu vou morrer assim, de repente? Ele disse, quantos anos a senhora tem? Aí ela disse, 52. E aí ele disse, então não foi de repente, a senhora levou 52 anos para desencarnar. Né? Então nós sabemos que um dia a gente vai desencarnar, mas nós não nos preparamos adequadamente para essa viagem, porque ainda a gente se apega às coisas daqui. Isso pode ser uma dor difícil, depende de nós. Pode ser que eu sinta a dor de deixar as minhas coisas.
Ou pode ser que eu vá trabalhando o desapego, que quando essa viagem eu fizer, eu vou sentir, claro, saudades daqueles que nós amamos, mas a gente vai ter uma postura diferente frente àquela situação. Não vou ficar pensando nos bens materiais, nas coisas que deixou, nas pessoas, e que muitos acabam fazendo o quê? Ficando junto. Ainda desencarnam e continuam na mesma casa, continuam com as mesmas atividades, continuam se julgando encarnados. Vivos estão. Porque a gente não morre. O que morre é o corpo. A gente sai do corpo, mas a gente continua na vida. A gente não sai da vida. Então, as dores que nós permitimos sentir estão muito ligadas àquilo que nós semeamos nessa encarnação, ou que a gente se permite. Como coloquei, a dor da separação de coisas pode ser uma dor muito grande para alguém. Para outro, ele é mais desprendido. Então, o desapego é importante nós trabalharmos, para que a gente não venha a sentir esse tipo de dor. No livro O Gigante Deitado, que conta a história de Jerônimo Mendonça, um livro muito interessante. Jerônimo Mendonça, durante 30 anos, ficou em cima de uma cama, cego, paralítico, sentia dores muito fortes, tinha problemas cardíacos, sentia dores muito fortes no peito, que tinha inclusive que colocar sacos de areia, peso, para poder suportar a dor, porque o organismo dele não suportaria tomar muita medicação. Ficou cego, e mesmo cego ele sentia dores fortíssimas nos seus olhos. E mesmo assim, ele venceu a dor e utilizou a dor como alavanca para o seu progresso. Não reclamava, não se queixava, por mais difícil que estivesse naquele momento. As suas dores e as suas dificuldades. E aqui conta vários casos, várias situações de Jerônimo Mendonça. E aqui conta que ele tinha um grande amigo, que era chamado Jerônimo Tibúrcio. E o Jerônimo, amigo dele, o Jerônimo Tibúrcio, certa vez ficou doente. E o Jerônimo, o gigante deitado, tentou ir visitá-lo, mas como ele estava preso a uma cama de rodas, porque era uma cama inclinada, que tinha uma inclinação específica, porque se deitasse mais, ficasse reto, o coração não suportaria. Se levantasse um pouco mais do que 45 graus, mais ou menos, dava problema pulmonar. Então, tinha que ser mais ou menos uns 45 graus. Ele ficava deitado ali naquela cama. E levavam ele naquela cama com rodas para todos os lados. Ele fazia palestras, ele, enfim, estava sempre dando bom ânimo a todas as pessoas. E ele tentou, na sua cama de rodas, visitar o amigo Jerônimo, mas não entrou. A cama não conseguiu entrar onde o amigo estava. Então ele resolveu escrever um bilhete. E ele resolveu escrever um bilhete dizendo o seguinte: Jerônimo, ele sabia que o amigo estava doente e que o amigo estava com dores. E ele botou assim: Jerônimo, onde está a tua fé? Confiemos em Jesus, do amigo Jerônimo. Bom, passou um tempo, Jerônimo Tibúrcio desencarnou. E o irmão do Jerônimo Tibúrcio um dia foi até a casa de Jerônimo Mendonça e disse: olha, Jerônimo, nós estamos fazendo o seguinte, todos os amigos do nosso irmão, nós estamos ofertando
a eles um livro que era dele. Então as pessoas que ele tinha muita amizade, nós estamos ofertando com um livro. E ele ficou, o Jerônimo Mendonça, muito feliz com aquela oferta. Pediu para guardar na prateleira. Muito bem. Um determinado dia, um tempo depois, Jerônimo Mendonça estava com muitas dores. E ele, então, pediu, porque já estava cego, pediu para sua irmã pegar um livro da prateleira e ler alguma mensagem de consolação, de conforto, para que ele pudesse, então, naquele momento, se acalmar. E quando ela abre, ao acaso, entre aspas, abre, o que ela encontra? Encontra o bilhete. E ela diz, olha, Jerônimo, tem um bilhete seu aqui. E leu, Jerônimo, onde está a tua fé? Confiemos em Jesus, do amigo Jerônimo. Conta que o impacto em Jerônimo foi tão grande que a dor passou na hora. E ele, então, naquele momento, se sentiu ajudado pelo amigo de alguma forma, né? Então vejam que todos nós podemos passar pelas situações dolorosas da nossa vida, reclamando, esperneando, não aceitando, brigando. Nós não vamos tirar o fruto dessa provação. Jerônimo Mendonça tinha tudo para queixar-se, tinha tudo para colocar-se como vítima, tinha tudo para estar triste, esperando a morte chegar. Mas Jerônimo aproveitou o seu tempo. E mesmo em cima de uma cama, tetraplégico, dependente por completo das outras pessoas, sentindo dores nos olhos, dores cardíacas, mesmo assim, ele, muitas vezes com dores, fazia entrevistas, fazia palestras. Certa vez também tem a situação de uma entrevista. Ele estava sentindo muita dor naquela entrevista, mas ele não falou isso para ninguém. E ele diz, depois, claro, conta aqui no livro, que foi perguntado para ele, Jerônimo, o que é a felicidade para você? E ele disse, olha, como eu estou há muitos anos deitado nessa cama, deitado de costas, felicidade para mim poderia ser deitar de lado por 5 minutos. Logo depois que ele deu essa entrevista na televisão, toca o telefone e uma senhora disse, Jerônimo, você salvou a minha vida. E essa senhora conta que ela tinha tudo. Era uma senhora bem posicionada socialmente, era uma senhora que tinha filhos, tinha um marido, não tinha problemas, mas ela sentia sua vida completamente vazia. E naquela noite, ela resolveu então, ela comprou, ela já havia planejado tudo. Ela comprou entradas para um teatro. E no dia ela então disse que não iria. Que alegou uma indisposição qualquer. E os seus familiares foram para o teatro. Ela já estava com veneno na mão que ela havia comprado e iria tomar. E naquele momento, ela disse, mas antes de morrer eu vou ver mais alguma notícia desse mundo cão. E ela ligou a televisão. Casualmente, quando ela liga a televisão, ela vê a entrevista do Jerônimo Mendonça. Perguntando a ele, Jerônimo, o que é a felicidade para você? E aí ele dá a resposta que já falamos. Deitar de lado por 5 minutos. E ela disse que quando escutou a sua colocação, ela, como se tivesse levado um impacto e acordou de uma viagem psicológica. E ela disse, meu Deus,
Esse homem está me ensinando uma coisa maravilhosa, tão importante, que é valorizar a vida. Ele está ali podendo se sentir o pior das criaturas e está dando uma mensagem de ânimo, de coragem, de amor, de estímulo. E essa senhora, a partir daí, muda a sua postura frente à vida e começa a ser útil a ela e àqueles que a cercam. Então, quando a dor nos bater à porta, vamos procurar aprender com ela. Vamos utilizá-la como forma de progresso. Vamos ver o que não está bem na nossa vida, o que nós temos que mudar, o que precisamos realizar para tornar a nossa vida melhor, nos tornando pessoas mais úteis, pessoas que fazem a diferença nesse mundo. E que a dor, a cada dia, possa se tornar menos frequente em nossa existência. Que as dores que nós mesmos plantamos, que a gente possa não plantar mais, fazendo o nosso melhor. Que estejamos atentos a isso, lembrando que a paz íntima é fundamental diante da dor. Que a rebeldia torna a dor insuportável. O desespero fará parecer maior. O desânimo dificulta a superação. E a mágoa faz com que pareça mais rude. Se aceitarmos a dor como fenômeno natural, logo venceremos com triunfos de luz. Que todos nós possamos vencer as dificuldades com triunfos de luz, de paz, de harmonia, de crescimento e de cada vez mais evolução. Obrigada pela atenção.